Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar a nossa disciplina de Química Ambiental. E antes de iniciá-la, eu queria passar alguns informes para vocês. O primeiro é que, por alguns motivos que surgiram, eu não vou conseguir estar dando essa disciplina online para vocês. Aí, assim, eu vou estar mandando o conteúdo para vocês durante toda a segunda de Química Ambiental com a aula gravada. E também vou estar disponibilizando um material PDF para vocês. O segundo também é que caso ecoe, né, algum barulho aí de carro ou moto, aqui no vídeo é porque é onde eu moro aqui, tem muito barulho. Eu moro numa avenida e fica sempre ecoando esse barulho. Eu já peço desculpa logo por esses incômodos que irão surgir. Bem, iniciando nossa disciplina, então, hoje de Química Ambiental, eu vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Maria Luísa, eu faço Engenharia Química na UFMT e eu estou no 4º semestre. Esse é o e-mail de contato, meu e-mail para vocês, e eu também estarei aberta para dúvidas, sugestões que vocês tiverem no WhatsApp. Antes de iniciar, eu vou falar um pouco sobre como vai funcionar a nossa disciplina. Bem, a Química Ambiental, eu vou trabalhar esses temas com vocês e vai funcionar da seguinte forma. A cada segunda-feira eu vou lançar uma aula, mais um assunto em PDF, e a cada 3 aulas eu vou lançar uma lista de exercício. Então, pode ser nessa ordem, né, que está aqui, ou eu posso alterar a ordem também. Dá, por exemplo, camada de ozônio, depois os gases, políticas dos 3 R's e lançar uma lista. Mas nossa disciplina, ela é uma disciplina mais teórica, mais curta, né, e é uma disciplina mais simples comparada com as outras frentes de química que vocês estão tendo, que é a química orgânica, a geral e a fisicoquímica, certo? Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me mandando mensagem no WhatsApp, eu estarei sempre aberto para vocês. Feedbacks também da aula, sugestões, algum assunto desses que vocês queiram ver direito, algo que vocês acham que precisam ser incrementados, qualquer coisa mesmo. E além dessas aulas gravadas que eu vou estar disponibilizando para vocês, eu vou estar dando também uma monitoria da disciplina de Química em geral. Como vai funcionar essa monitoria? Até então, o horário dessa monitoria vai ser quarta-feira, das 5 às 6 da tarde. Aí vocês podem me procurar tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail. Caso eu não consiga responder todo mundo no dia, nesse horário, eu vou responder até no máximo na sexta-feira. Mas essa monitoria ela vai acontecer toda quarta neste horário. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem, certo? Vamos iniciar nossa aula então, conversando um pouco, né, sobre o que é a química ambiental, o que ela estuda, né, afinal, o que essa química estuda. Ela vai estudar todo e qualquer processo químico que ocorrer na natureza, seja ele maléfico ou benéfico, né, para nós e para as plantas, os animais, o sistema, enfim, se baseia nisso. E a gente vai conhecer um pouco também sobre a química ambiental. A química ambiental, então, ela foi criada em 1994. Criada como assim? As pesquisas começaram a ser feitas, buscaram-se tentar entender o motivo, né, dessas destruições, dessas ações causadas pelo homem. E há vários séculos, então, o homem ele vem tentando entender e estudar esses fenômenos químicos naturais, que também são provocados por eles. E essas modificações, elas vão provocar ações no ambiente. E essas ações elas sempre foram notadas por a gente, mesmo que seja desde uma pequena ação até uma ação catastrófica. E quais são os resultados dessa ação do homem no meio ambiente? Alguns resultados a destruição da camada de ozônio, o aumento da incidência da chuva ácida, a poluição da água de rios e de oceanos, a poluição da água, o derramamento no petróleo, no mar, que a gente vê que comumente acontece, né, que passa a ter na televisão, o aumento do efeito estufa e o tão tenebroso aquecimento global, que é comentado em todo o mundo, né, em geral. E isso ocorre, né, ocasiona da onde? Das ações que é desenvolvida de forma direta pelos seres humanos. Quais ações seriam que nós mesmos desenvolvemos? Por exemplo, no momento que eu masco um chiclete, jogo o chiclete no chão, o papel, né, o plástico no chão, ali eu já estou tendo uma ação, desenvolvendo uma ação, né, de forma direta.
Ou então quando eu tomo muitas coisas com canudo, não tem necessidade, porque esse canudo ele é descartado, o plástico demora anos e milhares de anos para se decompor no meio ambiente. Ou, por exemplo, você está na escola, você está dentro da faculdade, você utiliza o que? Copos plásticos todo dia para merendar, para almoçar, para tomar um café. Que poderia ser substituído por canecas, como a UFMT ela vem fazendo ultimamente. Então, são essas pequenas ações que vão causando degradação no meio ambiente ao longo de milhares de anos, porque essas ações não são ações recentes, são ações que nós, né, como seres humanos, vamos fazendo ao longo do ano e acaba tornando-se normal. Às vezes a gente nem se dá conta que a gente está jogando um papel no chão, que a gente está tomando muita coisa com canudo, que a gente está usando muito saco plástico. E algumas outras ações diretas é a intensa utilização de plásticos de vidros, produção excessiva de fumaça por indústria, descarte de resíduos industriais em rios, dentre tantas outras. E tá, mas qual é a função da química ambiental, então? As funções que a química ambiental vai ter é avaliar os impactos ambientais causadores pelos poluentes, vai trabalhar com a gestão das medidas de proteção ambiental, vai inspecionar, controlar e a prevenção e conservação do meio ambiente e vai estabelecer medidas corretivas quando necessárias, certo? Alguma dúvida, algo que tiver a falar, podem mandar depois, certinho? Sim, mas a química ambiental sozinha é como se ela fosse incompleta, digamos assim. Então, a gente vai ter que trabalhar com uma abordagem interdisciplinar, que é o quê? Essa abordagem, ela vai estar relacionada com vários outros aspectos, que é o quê? A geologia, a ecologia, a biologia, a engenharia sanitária e estatística. Então, dentro dessas grandes áreas, a gente vai ter a química ambiental também, onde vai ocorrer essa abordagem interdisciplinar, ou seja, na parte de geologia, alguma coisa assim, minérios destruídos no meio ambiente, a química ambiental entra, alguma catástrofe relacionada à área da engenharia, como por exemplo o Brumadinho, Mariana, barragem. A química ambiental entra dentro dessa abordagem interdisciplinar, que vai estudar as transformações químicas que vão ocorrer no meio ambiente. Dentro disso tudo que a gente citou, hoje a gente vai iniciar nosso estudo sobre a camada de ozônio, certo? A gente vai falar o que é o ozônio, o que é a camada de ozônio, o buraco na camada de ozônio e as consequências na redução da camada de ozônio, certinho? Bem, o que é o ozônio, pessoal? O ozônio, ele é conhecido como ozônio ou ozona. Ele é um gás atmosférico azul que quando ele está presente na troposfera, ele vai constituir um sério poluente. E o ozônio ele vai apresentar uma forma alotrópica do elemento químico, desculpem pelo erro aqui de português, oxigênio. O que é a alotropia? A alotropia é a propriedade química que vai permitir com que o elemento ele forme uma ou mais substâncias simples, ou seja, por exemplo, lá na química orgânica a gente estuda o carbono. O carbono ele pode ter a forma alotrópica do carbono grafite e do carbono diamante. O oxigênio é a mesma coisa. Ele vai ter a forma alotrópica do O2, que é o gás oxigênio, e a forma alotrópica do O3, que é o gás de ozônio. Certo? Onde origina então essa camada? Essa camada de ozônio ela é originada na estratosfera. E ela protege o planeta da passagem de grande parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Então, essa é a importância da camada de ozônio. Ela é uma substância com alta reatividade e vai ter uma função de um agente oxidante bastante eficiente em meio ácido. Então, devido a essa função oxidante da camada do ozônio, né, do gás ozônio, ele pode ser utilizado como bactericida. Devido a esse elemento, ele tem um poder de caráter oxidante, né, muito alto, e ele vai poder ser usado para desinfetar o ar e os gases emanados do esgoto, purificar a água, tanto em estações de tratamento quanto em trabalhos de uso doméstico, tornar incolores certos compostos de origem vegetal e quebrar as duplas ligações dos compostos orgânicos, beleza?
Tá, mas e essa camada, como ela foi formada, como ela foi originada? É claro que com frequência a gente vê na TV, em jornais, em palestras, sobre a camada de ozônio e os benefícios que ela traz para a vida na Terra. Mas a gente pode afirmar o quê? Que sem essa camada a gente não existiria, porque a presença dos seres vivos, né, sem essa camada de ozônio, ela não seria possível devido à proteção que ela dá contra os raios ultravioletas, né, que são emanados aqui para a Terra. Mas como ela é formada? Ela é formada a partir do oxigênio livre, que se forma o ozônio, como mostrado nessa equação aqui. Que o que acontece? Como eu disse, o ozônio ele é formado na estratosfera. O ozônio ele é formado quando a radiação ultravioleta, que é a radiação UV, de origem solar, ela vai interagir com essa molécula de oxigênio, quebrando em 2 átomos de oxigênio, certo? Como a gente pode ver aqui. O átomo de oxigênio, ele vai liberar um átomo se unindo a um outro átomo de oxigênio, sempre na presença de energia ultravioleta, formando assim o gás de ozônio, certo? E onde é situada então essa camada? Essa camada de ozônio ela é situada na estratosfera, entre os quilômetros de 20 a 35 de altitude, e ela tem cerca de 15 quilômetros de espessura, certo? Ela manteve-se inalterada, pessoal, por milhares de anos, e sua constituição ela permitiu o desenvolvimento na vida da Terra, ou seja, o ozônio ele é muito concentrado principalmente nos polos do Equador e nos polos também onde se situa uma altitude mais baixa. Porém, nas últimas décadas, vem ocorrendo a diminuição dessa concentração de ozônio, que é causado pela emissão de poluentes na atmosfera, certo? Então, isso é decorrente de quê? Pode ser decorrente de quê, né? O ozônio, ele é uma forte proteção contra os raios UV, ou seja, a camada de ozônio ela vai proteger a Terra contra esses raios ultravioletas, que são extremamente prejudiciais à vida humana. Então, se a camada de ozônio ela deixasse de existir, o nosso protetor principal, né, que é esse, ele não seria tão eficaz. Por exemplo, o protetor solar não seria tão eficaz para a gente se a camada de ozônio deixasse de existir, porque ele não ia proteger contra o raio. Então, o protetor principal, tipo assim, o protetor, podemos dizer, top dos tops, entre aspas, que nos protege dos raios da emissão solar é a camada de ozônio. Então, esse protetor solar que a gente utiliza não seria muito útil. E a grande parte da radiação que chega na Terra, ela então fica detida na camada de ozônio. Então, olha o quão importante essa camada, né? Para nós, seres humanos, e também para a vida animal, para a vida aquática. Então, a pouca radiação que já chega entre nós, ela já é suficiente, né? Forte o suficiente para causar sérios problemas, como câncer de pele, problemas de visão ou até a destruição do plâncton marinho. Aí, conforme, né, foi tendo esse conhecimento sobre a camada de ozônio, também surgiu o buraco na camada de ozônio. Esse buraco é um processo que ocorre normalmente na Terra durante certas épocas do ano e depois ele desaparece. Onde ocorre? Ele ocorre principalmente nas regiões do Ártico e da Antártida. Porém, nas últimas décadas, esse buraco aumentou tanto e ele começou a não desaparecer, ou seja, algo que era para acontecer em cerca de milhares a milhares de anos, acontece em muito menos tempo. Então, isso prejudica a vida terrestre, né? Isso porque o ser humano ele intensificou muito o aumento desse buraco através da produção exagerada de gases poluentes da atmosfera. Que gases são esses? O exemplo do gás poluente mais comum é o CFC, que é o clorofluorcarbono, que vai reagir facilmente com o ozônio, né? E ele é muito utilizado nas indústrias em geladeira, freeze e spray aerossol. Hoje, então, ocorre no mundo todo um processo pela substituição desse gás CFC e de outros gases poluentes na atmosfera, ou seja, tentando reduzir, né, com o objetivo de tentar reduzir o tamanho da camada de ozônio e dessa forma
promover, né, mais a proteção dos seres vivos das ações nocivas da radiação ultravioleta, certo? E quais são as consequências da redução da camada de ozônio? A redução da camada de ozônio, então, ela vai causar maior incidência dos raios ultravioletas, o que vai diminuir a capacidade de fotossíntese nos vegetais e vai afetar as espécies animais, não só com a vida de animais, de vegetais, mas também nos seres humanos. Vai comprometer a resistência do sistema imunológico e causar câncer de peles e doenças oculares, como catarata. Ou seja, então, quanto mais a gente puder fazer ações, né, como não jogar um lixo, igual fazer o descarte correto de lixo, de resíduos, diminuir a poluição nos mares, nas águas, a gente vai poder fazer com que o ozônio possa proteger ainda mais a gente, né? E aqui, pessoal, é umas referências que eu utilizei de trabalho para fazer esses slides, essa aula para vocês. Desculpa pelo barulho mais uma vez. Todas essas referências elas vão estar no PDF e muito obrigada. Qualquer coisa que vocês precisarem, dúvidas que vocês tiverem, depois de assistir essa aula, vocês podem me procurar, eu estou aberta para vocês. E eu agradeço muito pela atenção e até a próxima semana, pessoal.